Fala pessoal, estamos de volta e dessa vez eu vou contar a história. Como assim você vai contar a história? Vou falar sobre um dos pontos hoje, dentro dos jogos, que é uma profissão que até, digamos assim, os game designers até podem trabalhar com essa profissão, que a gente vai falar um pouco, assim, vai lembrar muito de Hollywood, vai lembrar muito dos filmes, vai lembrar muito das coisas que a gente leu quando era novo, né? Que é justamente a função do roteiro de jogo, ou a narrativa, ou o profissional que trabalha com isso, que é o roteirista, né? Quando a gente fala de narrativa em jogos hoje, a gente tem várias, digamos assim, exemplos muito bons pra gente falar. Um exemplo assim que eu acho muito irado é o Last of Us, tá? Que, por exemplo, tem uma linha narrativa, uma história, tem uma criação do Joel do Last of Us, tem uma criação do personagem, aquela coisa toda. É um trabalho primoroso de roteiro. Então, quando eu falo de roteiro, eu estou realmente falando de uma história, estou falando de todo um ambiente, toda uma sequência, tá, de acontecimentos que você vai escrever, vai criar para o teu jogo. Obviamente que quando a gente fala de roteiristas, a visão que a gente tem do trabalho do roteirista dentro da área de jogos é muito ligado aos jogos AAA, jogos gigantes, jogos caríssimos, aqueles jogos que são verdadeiras produções de Hollywood. Mas também você pode trabalhar com jogos indie, tá? Trabalhando com uma linha narrativa, uma história que torna o teu jogo assim fora da curva, tá? E analisando muito bem, quando a gente fala do roteiro, a gente tem que falar de um profissional que, primeiro, tem uma criatividade muito grande, tem uma formação literária tanto formal como, vamos falar, informal, ou seja, ele já leu muita coisa, ele já consumiu muito material de criação, tanto livros, filmes, música, tudo, tá certo? E ele tem a famosa veia literária, ou seja, ele tem facilidade de expor suas ideias no papel, escrever aquilo que está na cabeça dele. Só que quando a gente está trabalhando para o roteiro de um jogo, a gente também tem que falar duas coisas. Porque a gente tem o processo de criação de uma história, eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre o processo criativo, e a gente tem também o roteiro do jogo no sentido de como o jogo funciona. Esse roteiro do jogo, como o jogo funciona, está muito mais ligado ao game designer do que um roteirista propriamente dito que está criando uma história, está criando um diálogo, está criando uma linha narrativa. Se lembra que eu falei lá no início, na nossa primeira aula sobre criador de mundo, criador de personagem, criador de conteúdo? Isso está muito ligado ao roteirista também, tá? Então esse cara, ele tem essa capacidade criativa muito grande e ele dá vida não só à história, mas dá vida ao personagem, dá vida a um gancho da história, a uma mudança, ou seja, ele cria, digamos assim, todos os elementos narrativos para dentro do teu jogo. Quando a gente fala disso, a gente tem que falar um pouquinho sobre o processo de criação. Ah, Marcelo, como é que você cria? Ah, não tem hora, não tem lugar, tá? É o seguinte, você já está tomando banho e você tem uma ideia para um jogo, tem uma ideia para uma história e você sai dali, senta e escreve. Eu falo até brincando que antigamente eu ficava com um caderninho, dormia até com um caderninho do lado, porque às vezes eu acordava no meio da noite e anotava uma coisa. Hoje eu gravo no smartphone. Às vezes você está andando na rua, você grava. Então não existe hora, não existe lugar. Só que a criação é um processo que acontece devido a você ter uma série de técnicas que você desenvolveu, que essa coisa começa a ficar quase que natural para você, né? Mas vamos supor que você não tenha essa capacidade plenamente desenvolvida. Ou seja, eu falo que a criação ela é um processo de construção. Bom, uma das primeiras técnicas que a gente tem que falar de criação, pessoal, é o brainstorm. O brainstorm é um processo que pode ser utilizado tanto de maneira individual como em grupo. Ele é utilizado para as empresas de jogos, para as empresas tradicionais, para a gente ter uma ideia para alguma campanha de marketing, para os estúdios de cinema, todos eles utilizam a técnica do brainstorm. Que, resumindo, é você sentar e simplesmente com uma mesa, com pessoas ou sozinho, começar anotando palavras ou ideias que vêm à sua cabeça com relação àquilo que você quer desenvolver. E no final, de repente, a tua ideia nasce dali, de uma junção de combinação de palavras e por aí vai. Isso é um processo criativo que é muito utilizado, tá? Quando você faz um brainstorm, por exemplo, um roteiro de um filme, um jogo, alguma coisa, você começa a ter várias ideias, né? Eu costumo, por exemplo, quando falo do processo de criação, até já comentei, né?
que eu gosto de anotar as coisas, ou então gravar no smartphone. Então, o brainstorm, ele ajuda muito esse primeiro momento que você vai começar a criar. E a partir daí você começa a mudar a tua ideia, direcionar a tua ideia dentro dessa parte do processo de narrativa, criação e por aí vai, beleza? Então esse é o primeiro ponto. Uma outra coisa que também é utilizada, eu particularmente não uso muito, tem gente que gosta, né? Que são os chamados mapas mentais, né? Ele foi desenvolvido pelo inglês chamado Tony Buzan, que é uma espécie de diagrama do qual você vai colocando ali ideias e possíveis soluções. Isso é um processo muito, às vezes, individual. Né? Quando você não tem uma oportunidade de fazer um brainstorm, né, e começa a, digamos, a empacar com certas ideias, de repente você começa a fazer esses mapas mentais. Existem vários modelos assim, que você pode seguir, ou você pode até criar o seu. Tá? Mas esse é um processo também de criação, tá, que a gente utiliza para desenvolver coisas, né? É como eu falei, quando você não tem assim um grupo, ou não tem a possibilidade de fazer esse brainstorm. Então, eu vejo muito o mapa mental como sendo uma solução mais solitária. O cara tá ali, começa a fazer o mapa, ter a ideia, puxar uma ideia daqui, dali, isso puxa isso, que puxa isso e por aí vai. Então, essa é uma questão também muito da oportunidade que você vai ter, se você vai ter um grupo ou não para te ajudar durante esse processo da criação. Aliás, existe um ponto muito importante, dica que eu dou para vocês. Estou tentando fazer alguma coisa, não sai, não vai de jeito nenhum, eu não consigo. Para, espera, esquece que no dia seguinte aquela ideia de repente aparece na tua cabeça. Existe um tempo de maturação para isso. Tá? Às vezes você está fixado numa ideia, está trabalhando aquilo ali, está fazendo e não está saindo do jeito que você quer, para. Eu falo brincando, toma um café, uma água, dá uma volta, vai fazer um passeio, vai ver uma série, sei lá, vai fazer qualquer coisa, mas porque senão você não vai conseguir andar. Então, de repente, você dando um tempo para a tua cabeça começar, digamos assim, a absorver aquilo, começar a trabalhar aquilo, a ideia vem e você consegue desenvolver o que você quer, tá? Isso também vale para programação, tá? Eu devia ter falado de programação. Mas isso é uma coisa, de você dar uma parada na mente, parar de fixar aquilo ali, para tua mente assentar com aquilo tudo que você está pensando e continuar, tá? Então tem esses dois processos de criação. Existem vários outros, mas esses são os mais conhecidos. Se vocês quiserem depois dar uma googlada, fiquem à vontade, beleza? E vamos falar agora sobre um ponto muito importante que é a narrativa. Fica ligado. O que é a narrativa, né? O que são as estruturas narrativas? Narrar é você contar alguma coisa, né? Eu vou contar uma história, eu vou narrar uma história, né? A gente tem dois tipos de narrativas dentro de um jogo. Eu vou contar uma história, né? Eu tenho o que a gente chama de a narrativa embutida. O que é isso? É o roteiro fixo do game. É uma história que você quer, já vem pré-definida, que você já vai contar aquilo ali. Ou seja, você já definiu, o meu personagem é um herói que precisa ir matar um dragão para roubar o tesouro, para poder se casar com a princesa. Ou então tem que matar o dragão para resgatar a princesa e se casar com ela. Ou então a heroína precisa ir dentro de uma caverna e enfrentar um monstro terrível para salvar um parente ou alguma coisa. Isso é uma história, já é uma narrativa já embutida. Já existe uma história pré-montada, tá? Ou seja, ela tem um início, meio e fim. E tem um roteiro ali dentro que é seguido. Outra narrativa, essa é maneiríssima, é a emergente, ou também conhecida como lobo-narrativa. Só tem um eixo, tá? Onde o principal elemento dessa narração é a interatividade do jogador com o jogo. Não entendi, Marcelo. Por exemplo, no jogo você tem escolhas. Tá? Você pode abrir uma porta ou não abrir uma porta. Isso é uma narrativa emergente. Se de repente eu abrir a porta, sai um monstro, uma armadilha ou acontece alguma coisa. Tem até aquela história, o jogo tem N finais diferentes. Isso pode estar ligado à narrativa emergente. Ou seja, isso é uma característica muito dos jogos. Tá? Mediante uma ação, você pode desdobrar uma série de narrativas específicas daquilo ali. Ou mediante outra ação, você pode seguir outro caminho. Isso é muito utilizado em jogos. Então, às vezes, até o pessoal, eu vou jogar agora dessa maneira para saber como é que é o final, ou o que vai acontecer se eu fizesse isso. Então, essa narrativa emergente, tá?
ela é muito ligada digamos, ao que existe dentro do jogo. É claro que a interatividade, como eu falei, ela é muito importante nesse momento. Porque a partir daí você vai trabalhar o que? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Agora, tem um ponto legal nisso. Por quê? Para a gente trabalhar esse tipo de coisa, o nosso roteirista de jogo já deve ter previsto isso aí. Já deve ter, eu vou fazer, se ele abrir a porta vai acontecer isso, se ele não abrir a porta vai acontecer essa outra situação. Ou seja, isso faz parte da narração. Isso também pode estar ligado ao game design. Olha só, vocês começam agora a enxergar que tudo está interligado na produção. E quando a gente fala na parte de história e narrativa, tá? Ele como é que eu falo para vocês? Ele tem assim, eles falam muito, né? Falam muito com game design. Só para não ficar não ficar muito confuso essa história da narrativa embutida com a narrativa emergente, que é o seguinte, vou dar um exemplo de uma narrativa emergente simples, tá? Space Invaders. Quem se lembra do Space Invaders? Então vamos pegar uma coisa mais moderna, o Sonic. Cada partida que você está jogando tem uma narrativa emergente diferente. Coisas acontecem diferentes em cada partida. Tá? Uma partida nunca é igual à outra. Ou seja, a história nunca é igual à outra. Como você joga de uma vez, você tem uma narrativa emergente de uma maneira, quando você joga de outra narrativa emergente. Ou seja, essa é uma característica muito dos jogos. Isso está muito ligado à interatividade do jogador com o jogo. A narrativa embutida, se ela já é pré-determinada, ela não muda. Tá? Por exemplo, você está jogando lá o Mario, você tem que salvar a princesa, tem até a famosa, a princesa está em outro castelo, né? Mas existe uma narrativa embutida que seria essa, tá? E é emergente tudo que você está fazendo dentro do jogo para chegar a essa fase final, enfrentar um chefe, salvar a princesa e por aí vai. Então, eu quero que isso fique muito claro para vocês, porque isso é um processo de construção que é feito pelo roteirista e pelo game designer, tá? Eu até eu gosto de falar que a narrativa emergente, ela vem está muito ligada ao game design do jogo. As fases que você vai enfrentar, os chefes que você vai enfrentar, os inimigos, quem você vai salvar, o que você tem que fazer de objetivo. Isso está muito ligado ao game design. Eu diria até que a narrativa emergente é uma das responsabilidades do game designer. Porém, o roteirista pode trabalhar isso com o game designer e fazer que a narrativa emergente tenha várias surpresas ali no meio, tá? E, novamente, a narrativa embutida, ela já é uma coisa mais ligada ao roteirista, àquele que está narrando a história, está contando a história para você. Aí, isso vai estar dentro dos diálogos, isso vai estar dentro de uma série de situações que foram pré-definidas no momento que foi criada a linha narrativa do roteiro do jogo propriamente dito. Eu gosto também muito de dar exemplo Skyrim, né, que o Skyrim ele tem inclusive um gerador de quests, né, baseados em ações que você toma no jogo. Então, a sua narrativa emergente nunca vai ser igual a outra, porque ele está gerando aquilo de acordo com o que você está jogando. Então, olha só que coisa interessante que você pode trabalhar dentro da área de roteiro, tá, juntamente com a área de game design, para você poder criar essas coisas para dentro do teu jogo. Tá legal? Então, eu quero que isso fique bem entendido, para vocês não terem nenhuma dúvida. E, novamente, eu falo, vocês veem que o game designer e o roteirista, eles têm uma linha muito tênue entre eles, tá? Mas como eu falei, um game designer pode ser um roteirista e um roteirista pode ser um game designer. Ficou claro isso? Beleza, gente? Vamos seguir em frente, então. Quando a gente está trabalhando na nossa história, a gente também tem chamados ganchos. Grandes escritores e artistas trabalham com ganchos. Ou seja, é você desenvolver uma sentença, uma frasezinha de impacto. Assim, tipo, pá! E o público, caramba, peraí, deixa eu ver isso aqui melhor. Exemplo clássico. Quem nunca viu Star Wars, né? Há muito tempo, numa galáxia muito, muito distante. Isso é um gancho para começar a história. Outra, quem gosta de Fallout, como eu, sou fanático do War never changes. Quando você ouvir essa frase, você já tá, Fallout. Ou seja, já se criou um gancho para isso. Então você sabe que o teu público já vai reconhecer a tua história, a tua linha narrativa, através desse gancho. Primeira coisa, aí novamente vem um ponto importante.
Como é que eu faço um bom gancho, Marcelo? Primeiro você tem que conhecer o teu público. Se você já fez um jogo que é famoso e algumas frases de efeito ficaram famosas dentro desse jogo, você pode aproveitar isso como gancho. Por exemplo, o Fallout, War Never Changes. Quando você ouve essa frase, Fallout. Tá? Então são coisas assim que você sabe. Outro exemplo, missão dada, missão cumprida. Pô, Tropa de Elite. Isso também virou até um meme, vários memes foram criados em cima disso. Tá? Então esse gancho a galera já conhece, né? Então, poxa, caramba, aquele negócio todo, missão dada, missão cumprida. Ih, Tropa de Elite. Tá? Então, esses ganchos foram criados, tá, por esses caras. Isso não é tão simples fazer, porque, como eu falei, você tem que conhecer muito bem o teu público, aquele cara que está jogando o teu jogo. Obviamente, será que no primeiro jogo eu já consigo fazer isso? Não sei. Depende de como o teu jogo chegar ao público. Como é que a história vai cativar as pessoas, os personagens vão cativar as pessoas, a galera vai jogar, a jogadora vai se identificar com a heroína, o jogador vai se identificar com o herói, aquela coisa toda. Tudo isso está ligado nessa criação, nesse processo. Né? Então, um gancho ele é criado justamente devido a esse tipo de coisa. Uma outra coisa que também que é importante é você contextualizar teu gancho. Como assim contextualizar? Como é que o cara vai lembrar do teu gancho? Novamente, eu vou usar o exemplo do Fallout. Quando ele falava War Never Changes, aquilo já estava tão fixado na cabeça do jogador, do público, da jogadora que estava jogando Fallout, aquela coisa, e Fallout, vem novidade do Fallout aí. Né? Geralmente, quando você via o teaser do jogo, ele começava com o gancho. War Never Changes. Porque, peraí, isso aqui é alguma coisa ligada a Fallout. Mas do próprio Star Wars, né? Há muito tempo, numa galáxia muito, muito distante. Todo mundo sabe que é Star Wars. Então foram criados esses ganchos narrativos justamente para chamar a atenção do público e para ele saber, vem novidade de uma coisa, de um jogo, de um filme, de uma série que eu gosto. Tá? Então é muito importante isso. Tratar isso é uma das jogadas muito maneiras que a gente tem dentro de roteiro, na parte de roteiro, principalmente para game. O cara ficar sacando, legal, isso aí vai ser novidade de jogo tal e por aí vai, beleza? Bom, e outra dica, assim, duas dicas importantes com relação ao gancho é que tipo de emoção você quer passar. Eu quero passar alegria, eu quero passar, por exemplo, suspense, quero passar epicidade, ou seja, com isso você cria também digamos assim, como é que você quer mexer com o teu jogador que está jogando o teu jogo, vai assistir teu jogo, vai ver um teaser publicitário do teu jogo? É urgência, temor, flexão, raiva? O que você quer despertar no cara? Tá? Um exemplo disso, assim, não é muito legal, mas para a gente ilustrar, são aquelas notícias sensacionalistas, do tipo, tinha aqueles jornais americanos malucos da década de 70, 80, do tipo, fui raptado por um disco voador, né? Meu marido é um pé grande. Ou seja, são coisas totalmente meio nonsense, né? Mas são ganchos para te chamar a atenção. Peraí, como assim meu marido é um pé grande? Né? Então, isso aí é uma coisa que você já começa a gerar, né, digamos assim, já um primeiro sentimento para o cara poder se interessar por aquilo. Né? E outra coisa também, aí mais um trabalho no roteiro e na narração, é focar na introdução do texto. Como é que você vai começar teu texto de uma maneira, você roteirista, que já começa a destoar, já começa a chamar a atenção, já começa a criar um gancho que o cara, peraí, há muito, muito tempo numa galáxia muito distante. Tá? Repare essa introdução desse texto e você repara que quando o George Lucas montou lá o roteiro do Guerra nas Estrelas, ele já estava tentando criar esses ganchos para chamar o público para assistir o filme dele. Né? E ele já estava falando, eu quero um público jovem que gosta de ficção científica, aquela coisa toda, gosta de ação, e por aí foi. Ele montou aquilo ali e criou o gancho que hoje vocês já estão vendo aí que é mais do que famoso. Né? E, novamente o exemplo do Fallout. War Never Changes, porque o Fallout é no mundo pós-apocalíptico. Tá? Então, você já começa a criar esses elementos para esse gancho para a coisa poder acontecer. Tá entendido, pessoal? Então, isso é muito importante quando você trabalha como roteirista. Como é que eu desenvolvo isso, Marcelo? Fazendo. Não tem receita de bolo. É claro, você pode, como eu falei, analisar essas coisas que eu comentei para vocês e também ver exemplos do cinema, que é muito bom. Aliás, jogo e cinema se fala muito hoje em dia, né? E para você entender como é que funciona esse tipo de abordagem para o teu jogo propriamente dito. Beleza? Bom,
Para a gente fechar essa primeira aula sobre roteiro, é importante, tá, você ter duas coisas, assim, mais duas coisas na cabeça de vocês. Primeiro, é quando você for trabalhar o teu texto, ou for trabalhar o teu gancho, fazer aquela coisa toda, escolher bem as palavras que você vai utilizar. Isso está muito ligado ao público que você vai trabalhar. Por exemplo, eu quero trabalhar com um público que goste de jogos de ação. Então você vai trabalhar palavras de ação, criar ganchos focados na ação, né, para chamar a atenção desse público. Um teaser, um trailer do jogo, quase que cinematográfico, muito baseado em ação. Quero trabalhar com um público que gosta dos jogos de suspense, de terror. É outra pegada, são outras palavras, são outros ganchos. Repara bem que quando você está trabalhando com a narração, está trabalhando com o roteiro do jogo, você tem que especificadamente trabalhar o quê? Novamente, eu vou falar o público e o que você quer passar no seu jogo. Quer dizer então que eu tenho que estar muito ligado com relação a palavras, imagens, a cenas de ação, diálogos. Sim, obviamente que sim. Se não isso, o teu jogo, vou fazer um jogo de ação e o jogo é parado, os diálogos são monótonos, não tem, sabe, não vai rolar. Vai simplesmente, você vai, como a gente fala, vai flopar, vai capotar. Ou seja, você tem que estar muito ligado. Qual é a dica que eu dou para vocês nesse primeiro momento? Procurem ver como é que os caras fazem. Não é feio. Procurem entender como é que o cara cria uma linha de narração, um gancho para o jogo dele, para você aproveitar para o seu. E a partir daí você começa a criar o teu processo de narração, de interatividade, tudo aquilo que você vai fazer, a narrativa emergente, tá? Ou seja, tudo aquilo que você vai colocar dentro do teu game para cativar o teu jogador. Legal. Então quer dizer que para cada caso é um caso? Sim, cada caso é um caso. Mas existem linhas genéricas das quais vocês podem, por exemplo, se basear. Vou dar uma dica. Eu quero fazer um jogo de ação. Veja filmes de ação. Vê um Velozes e Furiosos, tá? Vê um Mercenários, vê alguma coisa. Filmes de ação. Aí você vendo aquela linguagem que o roteirista coloca para você, você começa a entender quais ganchos que você pode aproveitar para o teu game, tá? E puxar esses ganchos e trabalhar. Vou fazer um jogo de ação. Vou trabalhar aqui com Velozes e Furiosos, vou trabalhar aqui, por exemplo, com Mercenários, vou trabalhar aqui com Duro de Matar, vou trabalhar com os filmes clássicos de ação que tem do cinema, por aí vai. Entendeu? Então, é interessante, por exemplo, você trabalhar esse tipo de coisa. Um bom exemplo disso, que eu gosto, é o Call of Duty. Principalmente as séries novas do Call of Duty focadas em Segunda Guerra Mundial. É cinematográfico o troço. Se você olhar, ver bem os ganchos que são criados, a linha narrativa é cinematográfica. Mas teve todo um estudo histórico para entender como é que os caras estavam lá naquele momento. E vários filmes de guerra você começa a ver ali dentro também, dentro do jogo. Por exemplo, Band of Brothers, que é uma série da HBO sobre a Segunda Guerra Mundial, principalmente na área da Normandia, que é onde o Call of Duty passa, é um elemento de inspiração total para um estilo de jogo desse. Então é legal vocês entenderem, vocês começarem a ver como é que esse tipo de coisa funciona. Tá bom, gente? E agora, nessa aula final, eu queria propor um exercício bacana para vocês, tá? São dois, na realidade. Primeiro exercício, escreva uma história. Escreva uma história. Escreva uma história, mas não quero uma história, um livro. Eu quero que no máximo, numa página frente e verso de uma folha de papel, ou num editor de texto, 2 folhas do editor de texto, vocês vão escrever uma história que vão ser utilizadas num jogo. Sim. Por quê? Para você realmente treinar como é que você pode escrever um roteiro de um jogo, tá? E o segundo exercício eu queria que vocês procurassem na internet mais a respeito de mapas mentais e as técnicas de brainstorm. Tá legal? Isso são duas coisas que vão ajudar vocês. São duas coisas que, bem utilizadas, vão ajudar vocês pra caramba, tá? Para o quê? Desenvolver suas técnicas de criatividade e de criação de roteiro. Então é isso. Na nossa próxima aula, eu vou falar de um assunto que é maneiríssimo, que é criação de mundos. E aí nós vamos viajar na maionese, como eu falo brincando. A gente se vê lá.